velhos conhecidos dos filmes do Capitão América estão de volta nesse terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, só que de uma forma diferente, que a gente não tinha visto eles ainda. Então, vamos falar sobre esse episódio de Falcão e Soldado Invernal. Vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra você, e esse terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal foi um pouco diferente dos dois primeiros. Foi um episódio mais corrido, um episódio que tem mais personagens ali o tempo inteiro aparecendo. O episódio já abre com uma propaganda que aparece uma organização que tá ali pra atender as pessoas que voltaram depois do estalo. É um programa para repatriar essas pessoas e conseguir botar elas de volta na sociedade. Isso é interessante. A gente tinha visto um pouquinho disso em WandaVision, mas bem pouquinho naquela cena que a Wanda vai entrando lá dentro da SWORD. Mas aqui a gente tá vendo algo mais concreto, né? Uma coisa realmente que tá ali para auxiliar, que tá mostrando como as pessoas vão ser reinseridas aí na sociedade. Em seguida, a gente vê o John Walker, que apareceu bem pouco nesse episódio, acho que tem 2 cenas dele, e ele tá tentando obter informações para conseguir achar onde os Flag Smashers estão indo, onde a Carly tá indo, e ele acha aquele cara que a gente viu no episódio passado ajudando os Flag Smashers. Ele tá tentando pegar informações do cara, o cara cospe na cara dele, além de não dar nenhuma informação. E ali eu pensei que a gente ia ver o John Walker sendo o John Walker dos quadrinhos mesmo, sendo violento com o cara, só que não, ele só saiu fora e a gente não viu. Acho que é bem provável que a gente vai ter alguma cena assim, mas eles não botaram aqui ainda para tentar manter ali essa coisa do John Walker ser ou não tão violento assim, dele ser errado ou não. E aí a cena muda e a gente vê o Sam e o Bucky indo na prisão para conseguir encontrar o Zemo, para saber onde que tá o soro de super soldado, onde que os Flag Smashers estão indo. E o Bucky vai sozinho justamente por ele ter feito parte da Hydra e não ser um Vingador originalmente, né, e ter sido controlado pelo Zemo. O Zemo conhece ele um pouco mais e ele vai sozinho. E a cena que eles se encontram ali é bem interessante. O Zemo já usa as palavras que ele usava para controlar e o Bucky fala que não funciona mais. E o Zemo responde que ele sabe, mas ele tá fazendo só pra ver como que o Bucky ia reagir às palavras. Então essa cena inicial de diálogo entre o Bucky e o Zemo foi bem legal, gostei bastante. E aí a gente vê que o Bucky tem um plano para tirar o Zemo da prisão, que envolve gerar um tumulto todo na prisão, pro Zemo conseguir sair ali despercebido por todo mundo. E a gente vê que eles finalmente conseguem, mas é a partir daí que eu começo a ter algumas ressalvas aí a esse Zemo nesse episódio, porque a gente começa a ver um Zemo que é diferente, muito diferente do Guerra Civil, e realmente não tem como fazer o Zemo ser igual ele foi em Guerra Civil, porque Guerra Civil é uma história completa ali, sozinha, juntando os filmes passados que tinham tido no MCU para gerar toda aquela história ali. Então o Zemo só funciona sendo aquele personagem ali que ele foi em Guerra Civil. Aqui ele já começa a ser um pouco descaracterizado para ele conseguir ficar o episódio inteiro ali presente, sabe? Que eu acho que descaracteriza um pouco ainda mais ele é o fato de agora ele tá ajudando o Sam e o Bucky. Então dessa vez ele não tá nem agindo sozinho ou algo do tipo, ele ainda tá meio que como sendo um herói nesse momento, sabe? E mesmo eu não gostando totalmente do Zemo aqui nesse episódio, ele tem vários momentos legais durante o episódio. Tem aquela frase quando eles estão no avião que ele fala de que heróis vão criar guerras e guerras vão ser lutadas, e guerras que vão ser lutadas vão gerar cidades que voam e mundo que tem um monte de caveira vermelha, e ele não quer isso, ele quer simplesmente acabar com toda essa coisa de superpoder. Mas uma coisa que eles mantiveram no personagem foi a capacidade dele de manipular as pessoas, de conseguir realmente estar sempre um passo à frente, ele sempre está pensando à frente do que todo mundo vai fazer. Tem aquele momento lá no avião que ele pega o caderno do Bucky, o Bucky nem vê ele pegando, e ele vê a lista lá de nome das pessoas em que o Bucky acha que ele prejudicou, e ele deduz isso, e ele realmente está certo. E quando eles vão para Madripoor, que nos quadrinhos é uma ilha conhecida por ter uma desigualdade muito grande, ele tem uma parte que é muito rica e uma parte que é muito pobre. Aqui isso foi mencionado, então também é igual nos quadrinhos mesmo. Mas uma coisa que não é igual nos quadrinhos, pelo menos não nesse episódio, é que nas HQs tem muitos mutantes em Madripoor. Inclusive o Wolverine é um mutante que aparece toda hora lá em Madripoor, e aqui a gente pelo menos não viu nenhum mutante, pelo menos não nesse episódio. E o Zemo, pro Sam e pro Bucky conseguirem entrar em Madripoor, ele deu uma identidade pra eles de pessoas que costumam
frequentar o lugar e vestiu eles de acordo ali com a identidade deles, com o papel que eles tinham que fazer. Principalmente o Sam, né? Porque o Zemo tá indo como Zemo e o Bucky tá indo como Bucky, como Soldado Invernal, controlado pelo Zemo, né? Mas o Sam tá se passando por um outro cara. E o Zemo já tinha pensado em todo o plano, que era gerar confusão ali e usar o Bucky como se estivesse sendo controlado por ele mesmo para bater em todo mundo ali, para chamar a atenção da mulher lá que era a dona do lugar. Então isso é uma característica legal que mantiveram do Zemo, a coisa dele sempre estar um passo à frente de todo mundo, sempre ele tem um plano de como fazer as coisas e os planos dele dão certo. Quando finalmente eles conseguem entrar lá para falar com a mulher, a gente vê que o Zemo, ele quer trocar o Bucky pela informação de onde está o soro. Lógico, isso é só mais um plano dele, só mais uma jogada dele. Só que o celular do Sam toca e era a irmã dele. A gente vê que no final da ligação, quando ela tava desligando, ela fala a cena e aí eles descobrem que ele não é aquele cara que ele estava interpretando, que costuma frequentar ali o local. E aí começa um tiroteio lá dentro e a gente vê que aparece algo parecido aí com John Wick, assim, eles botam uma recompensa ali para as pessoas e aí todo mundo ali de Madripoor começa a caçar eles e começa motoqueiro, começa a vir gente de tudo qualquer lado para caçar eles mesmo, igualzinho John Wick. E no momento que eles estavam ficando encurralados ali, a Sharon aparece para ajudar eles. Ela estava atirando de cima primeiro, cobrindo eles, e depois ela aparece já lutando ali na cara deles mesmo, junto com eles. E a gente vê de que ela realmente está foragida, igual eu já tinha falado aqui no canal antes, por uma camisa que tinha saído dela que falava que ela estava foragida mesmo. E ela fala que ela simplesmente não recebeu nenhuma ajuda de ninguém. Ela ajudou o Sam e o Bucky, mas ninguém ajudou ela. Enquanto eles tiveram um perdão por ter lutado junto com os Vingadores, ela não. Ela ficou ali foragida, tendo que se esconder de todo mundo. E agora a Sharon tá vendendo objetos históricos ali que foram roubados e é assim que ela tá vivendo. Ela tá completamente diferente do que a gente tinha visto antes. Ela não pode nem voltar para casa, ela chega a mencionar isso, e é isso que o Sam usa para tentar convencer ela a ajudar eles, né? Em troca dela ajudar eles, ele vai conseguir ajudar ela a ficar livre do governo. E quando eles finalmente conseguem achar o cientista que estava no meio daqueles containers lá escondido, e o Zemo que consegue ver que tinha uma entrada ali naquele container, eles veem que aquele cientista, ele foi contratado pela CIA para recriar o soro de super soldado, e ele usou as pessoas como cobaia, e uma das pessoas deve ter sido o Isaiah Bradley, que a gente viu no episódio passado mencionando isso, que ele foi uma cobaia, de que ficavam testando ele sem parar durante anos, e que ele ficou muito tempo preso. Então esse cientista pode ter feito parte dos experimentos que foram feitos com o Isaiah Bradley, ou não, né? Porque o Isaiah Bradley parece muito mais velho do que esse cientista aí, mas ele fez parte, ele fez a mesma coisa que fizeram com o Isaiah Bradley, ficou testando pessoas como cobaia. Só que o cientista menciona de que ele morreu no estalo, e quando ele voltou, o programa já tinha sido encerrado, e aí o mercado do poder, que é o que comanda ali em Madripoor, pegou ele para fazer novamente o soro de super soldado. Ele tinha feito 20 soros de super soldado, ele diz, e a Carly roubou todos. Enquanto eles estão tentando interrogar o cientista, a gente vê que as pessoas que estão procurando ali eles estão chegando por causa do aplicativo que está mandando eles sendo procurados por todo mundo. E as cenas de ação da Sharon são incríveis, foram muito boas mesmo. É uma cena mais corporal mesmo, enquanto o Sam ele voa, ele atira, ele vai corporal também, mas ele tem uma dinâmica diferente. O Bucky também tem muito disso, mas a Sharon ela não é super soldado, né? Ela não tem super força, então ela tem que ser realmente na mão com os caras. E as cenas ali, a maneira que elas são filmadas, as cenas são muito legais mesmo, a coreografia excelente, muito boa, realmente parece que é um filme mesmo, parece que são cenas dignas de filme e não de uma série. Outra coisa é que as cenas são bem violentas também. A Sharon joga uma faca num cara no braço dele assim, e a faca fica no braço dele mesmo, a gente vê a câmera e a câmera continua ali no braço dele, a câmera não desvia rápido. Outra hora ela joga meio que um pedaço de ferro e o ferro fica grudado no cara, no peito do cara. Então as cenas foram bem violentas, eu acho que as cenas mais violentas da série até agora. Outra coisa legal dessa cena, só que a Sharon não consegue dar conta de todo mundo, e tem um cara que vai e atira um míssel ali em cima dos containers, e aí destrói tudo. O Zemo antes tinha atirado no cientista, matado ele, eu pensei que ele tinha até fugido, eu pensei que ele ia fugir, e a gente viu que não, ele não tinha fugido não. E eles ficam meio que cercados nos destroços dos containers, mas o Zemo aparece para ajudar eles, e eles conseguem
sair dali. E aí a cena corta, a gente vai pra Carly e a gente vê que ela tá triste por causa da cena anterior dela nesse episódio, de que aparece alguém, algum parente dela que parece que tá doente, não sei se é a mãe, quem que é, pelo menos pra mim, eu não peguei, não ficou claro quem é, qual o grau de parentesco, o relacionamento que ela tem com essa pessoa. E o que ela queria pegar naquele lugar era suprimentos. Ela chega a mencionar de que os caras lá tinham suprimento para 6 meses e eles não tinham para nada, então eles precisavam daquilo para sobreviver. Eles explodiram todo o lugar ali. A explosão do lugar foi bem estranha, hein? Bem meia boca. E aí a cena volta pro Sam, pro Buck e pro Zemo lá no avião. E o Sam e o Buck tem uma discussão ali interessante. E a Kari Skogland, que é a diretora aqui da série, vai lá filmando daquela maneira que ela gosta, lá na cara dos personagens. E o Sam fala de que ele acha que o escudo deveria ser destruído, de que eles tratavam o Isaiah como se não fosse uma pessoa, de como se ele fosse só realmente uma cobaia, um animal. E o Buck responde que escudo tem um significado muito grande para muitas pessoas e de que já salvou muita gente. Então é muito legal a gente ver esses dois lados. Enquanto o Sam acha que o escudo deveria ser destruído, de que fizeram com a Zaya é muito errado, ele é muito mais pessimista, vê o lado muito mais ruim da história. O Buck vê o lado melhor, o lado otimista da história. Ele fala que o escudo representa muita coisa pra muita gente e de que já salvou muita coisa. Isso quebra um pouco aquela coisa do Capitão América ser perfeito, de tudo que envolve dele é lindo e maravilhoso e é a justiça, e a gente vê de que ele não é a justiça, tem coisas erradas, tem coisas ruins envolvendo o Capitão América também, assim como tem coisas boas. No final do episódio, quando eles estão chegando perto de onde a Carly tá e provavelmente eles devem encontrar ela, pelo menos no trailer, já passou várias cenas nesse local em que eles estão ali e que realmente os Flag Smashers vão aparecer lá, ou eles estão lá. E o Buck começa a achar umas bolinhas, uns sinais que ele começa a seguir. E ele já reconhece ali, é por isso que ele começou a seguir, ele sabe o que era que estava acontecendo. E na verdade é uma Dora Milaje lá de Wakanda que estava procurando o Buck, por isso que ele já reconheceu. Ele até fala que ele só estava esperando quando que ela ia aparecer, só não sabia quando que ele ia aparecer. Até a câmera, ela vira para um lado, o Buck vira para o outro, e quando ele volta de novo para o mesmo lado, aí ela aparece. O que ela quer com o Buck, assim, eu não faço a mínima ideia, mas certamente ali não vai ser nenhum conflito ou algo do tipo, porque o Buck passou lá um ano inteiro em Wakanda descansando, como ele mesmo disse no outro episódio. Então assim, eu gostei desse episódio, mas eu acho que o primeiro e o segundo episódio foram melhores do que esse. Eu acho que esse episódio ficou um pouco corrido demais, algumas coisas ficaram muito atropeladas. A parte da Sharon, a Sharon aqui nesse episódio, eu achei muito legal, a personagem ficou mais interessante, mostrando os reflexos da vida dela não ter conseguido fazer o acordo, né, e como ela tá vivendo agora. Mas o Zemo tem coisas boas e tem coisas ruins. Acho que se o Zemo fosse aparecer novamente aqui no MCU, ele não deveria aparecer com tanto tempo de tela assim, justamente porque não tem como funcionar igual funcionou em Guerra Civil. É impossível fazer novamente a mesma coisa ou manter o personagem da mesma maneira. Então eu acho que perdeu um pouco da característica dele, mas mesmo assim foi legal e teve momentos bons dele aqui no episódio. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Provavelmente a gente deve ter um confronto aí já da Carly e dos Flag Smashers com o Sam e com o Buck, e a gente vai ver se o Zemo vai estar nessa luta aí ou não também. Então o próximo episódio promete aí ser muito bom também. Vamos ver o que vai acontecer ao longo de toda a semana aí também. Vai ser mais trailers, mais essas coisas pra gente discutir aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí. Valeu, falou e tchau!